Nayara, como é que você tem lidado com os pensamentos negativos que aparecem aí na tua mente? Aprender a lidar com os nossos pensamentos é o primeiro passo para você desenvolver uma boa saúde mental e principalmente mais autoconhecimento. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E hoje eu resolvi falar aqui desse tema tão importante para a psicologia e para o teu autoconhecimento, porque são os pensamentos que acabam influenciando, consequentemente moldando, aquilo que você sente, a forma como você se comporta e que pode alterar também os resultados que você está tendo aí na tua vida. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que a mente funciona segundo a psicologia, vou deixar linkado aqui para você dar uma olhada se você quiser ter uma visão mais aprofundada a respeito disso. Mas aqui eu quero conversar com você sobre os pensamentos negativos. A gente chama isso aqui na psicologia de pensamentos disfuncionais. Isso porque, de uma maneira ou de outra, eles acabam atrapalhando o teu desempenho, a tua atividade, a tua vida e não necessariamente correspondem à realidade. A gente tem cerca de 90 mil pensamentos por dia na nossa mente. É pensamento pra caramba. Imagina se a gente fosse levar a cabo cada uma dessas coisas que passam pela nossa mente agora. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo, conversando com você e tá vindo vários pensamentos aqui na minha mente. Eu tô pensando no restante do dia que eu vou fazer, que eu tenho uma mala pra arrumar, que já eu vou almoçar. Mas imagina se eu tivesse que parar e refletir, raciocinar, até mesmo externalizar todos esses pensamentos que estão se passando aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Pois é, seria bem difícil se a gente vivesse a nossa vida dessa forma, né? E ainda bem que para isso a gente desenvolve ali algumas técnicas, né, bem naturais, bem intuitivas mesmo, de descartar determinados pensamentos. Só que tem alguns pensamentos, por mais negativos, por mais que te gerem sofrimento, que são bem difíceis de descartar. Às vezes porque eles estão ancorados mesmo na realidade, mas a maioria das vezes é porque eles estão ancorados em crenças. Crenças centrais que você tem a seu respeito, a respeito das outras pessoas, a respeito do mundo. Já a gente vai falar melhor sobre essas crenças. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, a primeira dica que eu quero aqui te dar para você lidar melhor com esses pensamentos negativos é a de que você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Não é porque você está pensando que aquilo é verdade. E claro que a gente não pode escolher aquilo que vai passar pela nossa mente, né? Cada pensamento que aparece ali. Como eu falei, são cerca de 90 mil. Mas a gente pode escolher dar foco, dar maior voz, ênfase a algum pensamento do que a outro. E esse não é um processo simples de acontecer, não é um processo rápido, que você aprende a fazer em 1, 2 semanas, mas é um processo bem importante que você aprenda ali a desenvolver para colocar em prática no dia a dia. Porque assim, de maneira ou de outra você vai reagir emocionalmente, algumas coisas vão te tocar, vão te pegar. E como é que você pode começar a fazer esse processo de seleção? Dar mais foco a um pensamento ou a outro? Vamos entender primeiro naturalmente como é que isso acontece. Geralmente, a gente consegue perceber, tem uma maior percepção dos nossos pensamentos através dos nossos sentimentos. Naquele vídeo que eu falei lá no começo desse para vocês, que eu expliquei como é que a mente funciona, eu contei que para TCC, né, para terapia cognitivo-comportamental, os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles estão sempre se relacionando entre si, um influenciando no outro. Então, é provável que você não se lembre ali de todos os pensamentos que você teve no dia, ou qual foi o pensamento que despertou tal emoção. Mas, com certeza você vai se lembrar da emoção. Isso porque ela tem um fator evolutivo muito importante. Você já deve ter visto aí pesquisa, visto filme, seriado, documentário na televisão, falando sobre como os animais expressam e sentem também os sentimentos, principalmente os primatas, né? O nosso sistema límbico, o nosso cérebro do macaco, como já foi chamado aí algumas vezes na psicologia, é a parte do cérebro responsável justamente por processar essas emoções. Esse processamento, ele é mais primitivo e ele é mais rápido, o que é ótimo pra gente quando a gente precisa ter uma resposta rápida, numa situação ali de perigo, que a gente precisa lutar ou fugir, enfim, que a gente precisa se defender de alguma maneira. Então, dentro desse processo aí de seleção dos pensamentos, primeiro, tente olhar e dar mais foco ali, mais ênfase pro sentimento que você tá sentindo. Perceba, o que eu tô sentindo nesse momento? Esse já pode ser até um desafio aí pra você, uma atividade um pouco mais rebuscada, um pouco mais demorada, porque a gente também não aprende muito a comunicar e a
nomear aquilo que a gente sente. Isso é um processo quase que natural que vai acontecendo ali. A gente vai aprendendo mais por imitação, né? E olhando os outros adultos, os outros humanos expressando e comunicando as emoções deles. Mas esse já é um exercício interessantíssimo. Preste atenção na emoção. Então vamos pensar aqui que a emoção foi raiva. Pensando nessa emoção que apareceu aí ao longo do teu dia, a partir dela se pergunte: o que é que estava se passando na minha mente quando eu estava sentindo a raiva? E aí talvez você comece a chegar em alguns pensamentos e a gente comece a mapear alguns desses pensamentos negativos. O objetivo aqui é a gente conseguir selecionar alguns pensamentos, né? Dar foco a uns e descartar outros, certo? Então, nesse começo, a gente está simplesmente mapeando, entendendo quais os pensamentos que se passam ali na tua mente. Esse exercício que eu tô propondo aqui pra você, na terapia, a gente passa com o seguinte nome: Registro de Pensamentos Disfuncionais, ou RPD. O RPD é justamente para que a gente faça esse mapa mental, né? Essa forma que a gente tem de entender que pensamentos que estão se passando ali pela tua mente. E lembra que eu falei para vocês que os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos estão sempre interligados, conectados, se influenciando? Nesse exercício é importante que você anote também o que é que você fez a partir desse sentimento e a partir desse pensamento. Então, eu tive raiva, eu soquei uma parede. Eu tive raiva, eu gritei com alguém. Tive raiva, xinguei alguém. Anote também esse comportamento que apareceu, porque, querendo ou não, às vezes não fica tão claro o pensamento, mas através do comportamento você consegue perceber. Às vezes não fica tão claro o sentimento, mas através do pensamento você consegue perceber o que é que você estava sentindo, vice-versa. E mais um elemento importante nesse teu registro é entender em que situação isso aconteceu. Então, foi quando eu estava conversando com meu namorado, foi na hora do almoço, foi numa reunião de trabalho, para que a gente perceba ali a frequência com que isso acontece, a frequência com que isso aparece e comece a mapear de uma maneira ou de outra essas repetições. Então é provável que em diversas situações de trabalho você se sinta de determinada maneira ou você pense de determinada forma. É provável que em diversas situações com a sua família você tenha o determinado padrão de pensamento e de comportamento frente a eles. O RPD vai ajudar a gente justamente a fazer esse mapeamento. E o trabalho que a gente faz na terapia depois dessa construção do RPD é justamente avaliar e analisar esses pensamentos para que a gente consiga fazer esse processo de seleção melhor, entende? Então, a partir desse mapeamento ali dos seus pensamentos, algumas perguntas que podem te ajudar aí de uma forma prática, né? Não sei se você tá ou não no acompanhamento terapêutico, mas a partir desse mapeamento, pegue cada um desses pensamentos aí e pergunte a eles, né? Ou pergunte para eles: quais evidências que eu tenho aqui no meu dia a dia de que esse pensamento faz sentido? Vamos supor o seguinte: eu tive o pensamento que o meu namorado tá me traindo. E aí eu anotei lá no meu RPD. Então, a situação foi: estava esperando meu namorado para jantar, ele não apareceu. Eu tive esse pensamento: meu namorado está me traindo. Eu senti muita raiva e o que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele, esculhambando ele, perguntando com quem é que ele tava. A partir daí eu poderia perguntar: quais evidências que eu tenho que corroboram para esse pensamento, essa ideia que eu tenho de que meu namorado tá me traindo? Posso pensar: ele não estava comigo na hora que ele combinou. Será que essa é uma evidência forte o suficiente para indicar uma traição? Ele estava com outra pessoa, ele vem se afastando emocionalmente de mim, ele já falou que tem interesse por outra pessoa. Essa é uma evidência forte o suficiente? Ou será que é a minha percepção sobre essa situação? Uma segunda pergunta que é importante para você questionar os teus pensamentos: quais evidências que não apoiam esse pensamento que está se passando na minha mente agora? Então eu posso me lembrar: mas ele falou que me ama no dia anterior, ele avisou que talvez ele se atrasaria porque ele estava numa reunião de trabalho, o nosso relacionamento vai bem. Então a gente pode, trouxe aqui alguns exemplos, enfim, tô citando aqui um exemplo fictício, mas pra gente entendendo de que maneira a gente pode questionar e lidar melhor com esses pensamentos negativos. Percebe que a partir dessas duas perguntas que eu me fiz, nessa situação aqui, me vieram vários outros pensamentos encadeados nessa. Como, por exemplo, ele pode ter se atrasado na reunião de trabalho, ele pode ter pegado algum trânsito, pode ter acontecido alguma outra coisa. Talvez ele tenha um outro motivo que não seja traição para não estar aqui comigo agora. E é a partir daí que fica muito mais fácil da gente dar foco para esses outros pensamentos e não tanto
para esse pensamento do ele vai me trair, ou o pensamento negativo que está acontecendo ali, que está predominante no momento. Por último, uma última perguntinha aí que pode te ajudar. Pensar que ele tá me traindo, né, nesse exemplo que eu dei, talvez seja um pensamento muito extremado em relação à situação. A situação tava esperando meu namorado, ele não apareceu a tempo, né? Então, uma pergunta que você pode se fazer é: como é que eu posso pensar de uma forma mais equilibrada, sem ser uma situação próxima de um término ou próxima de um casamento? Mas pensar dessa maneira, no meio termo maior, pode te ajudar também a lidar com esses pensamentos negativos. Agora, existem alguns pensamentos que eles são mais difíceis de lidar do que outros. E aí a gente vai entrar agora nisso que eu estava falando anteriormente sobre as crenças. No vídeo, como sua mente funciona, eu expliquei essas categorias de crenças, né? O que são pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Aqui eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre essas crenças centrais, que são pra gente verdades absolutas e que quando tem um pensamento, como por exemplo, meu namorado tá me traindo, que tá muito arraigado nessa crença central, fica bem mais difícil de lidar com eles ou de simplesmente eliminar aquele pensamento negativo. Então vamos supor o seguinte: ao longo da tua vida, ao longo da tua história, você foi aprendendo coisas sobre o mundo, sobre você, sobre as outras pessoas. Isso é natural, certo? Uma criancinha ali sabe pouco das coisas, mas a partir do momento que ela vai tendo experiências, que ela vai se colocando em lugares, que ela vai convivendo com outras pessoas, ela vai aprendendo coisas. Então ela aprende quem é a mãe, quem é o pai, quem é amigo dela, quais são as cores, qual é o espaço no qual ela vive, se é grande, se é pequeno, onde é que ela pode ir, onde é que ela não pode ir. Tudo isso vai trazendo e dando para ela uma leitura de mundo. Essa leitura de mundo é justamente as crenças centrais que ela vai formulando ali sobre ela mesma, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. E são justamente esses 3 tipos de crenças que são mais comuns quando a gente olha para essas crenças centrais. Se ao longo da minha história, aqui nesse exemplo que eu tô dando, eu aprendi, na verdade eu não sou amada porque meus pais me abandonaram, eu vivi em casa de parente um tempo, depois eu vivia em outro, depois eu ia para outro, me disseram a vida toda que eu era uma menina difícil de se lidar. Se ao longo de toda a minha história eu fui aprendendo, ouvindo isso sobre mim, internalizando por algum motivo, é muito provável que apareçam esse tipo de pensamento, de meu namorado não gosta tanto assim de mim, afinal eu sou uma pessoa difícil, olha na minha história, quantas pessoas já não me abandonaram, ele vai me abandonar também. E é justamente aí que está essa maior dificuldade da gente lidar com os pensamentos negativos. Porque você desconstruir um conhecimento tão robusto e que de uma maneira ou de outra te ajudou a chegar onde você está hoje, vai ser bem mais difícil. Até porque as nossas crenças centrais, essa nossa leitura de mundo, faz com que quando a gente vai fazer aquele exercício lá da evidência, né, de que evidência corrobora para esse meu pensamento, a gente foque nas evidências que fazem sentido com aquela crença. Então, se eu acho que eu não sou digna do amor do meu namorado, nesse exemplo que eu tô dando, eu vou procurar evidência que mostre isso. Ah, mas naquele dia no meu aniversário ele esqueceu de me dar parabéns. Ah, mas homem é assim mesmo, é tudo igual, vai fazer isso comigo de novo sim. A gente tem essa tendência de olhar para as coisas num viés interpretativo. Nesse momento, é que muitas vezes entra esse olhar da psicologia que dá uma limpada, digamos assim, nesses vieses que acabam acontecendo. E como eu falei, é um treino, não é do dia pra noite, não é em 1, 2 semanas que você vai deixar de pensar coisas negativas, de ter esses pensamentos ou de se ancorar neles, como no caso dessas crenças. Mas é através de um treino, de você ir aos pouquinhos colocando aquilo em prática que as coisas vão se encaixando e vão ficando cada vez mais rápidas de você perceber. O que pode acontecer também é você perceber logo depois. Então você tem ali um sentimento, uma emoção, você até agiu de uma forma meio impulsiva, mas você parou ali um pouco pra pensar, pra refletir, perceber, não, eu tive essa emoção mesmo por conta desse pensamento e essa crença que eu percebi que eu vim construindo ao longo da minha vida, né? Ela foi ativada ali naquele momento. Mas olha, essas não foram as únicas experiências que eu tive na minha vida inteira. Olha hoje a minha vida adulta, as amizades que eu fiz, os laços que eu criei, essas experiências XPTO que eu tive aqui. A gente mapeando esse lado da história é também a gente ir criando uma caixinha de ferramentas e de evidências nova para lidar com essas determinadas situações. Não espere
espere aqui uma solução mágica para lidar com os teus pensamentos negativos, mas sim uma construção diária para que eles sejam cada vez menos nocivos para você, que você possa aprender cada vez mais com eles. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo. Me diz aqui se você gosta de conteúdos como esse, para eu trazer um conteúdo que te sirva e te ajude cada vez mais. Eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!